A descoberta de uma ilha tropical. Em tempos, vivia em Évora, numa casa grande e amarela. O meu vizinho tinha um filho chamado Miguel. A certa altura, tornámos-nos amigos e decidimos criar um clube de leitura. A história que eu mais gostei de ouvir passou-se numa nau muito antiga, feita de madeira e com a âncora enferrujada. Essa nau navegava pelo Oceano Atlântico à procura de novas terras. Nela havia 30 marinheiros, o capitão e a filha do capitão. Numa manhã tempestuosa, a nau foi contra uma rocha e começou a afundar-se. Todos entraram em pânico, mas já não havia nada a fazer. Quando a nau se afundou completamente, Amarelo voou-os para uma ilha tropical. Essa ilha não era muito grande, a temperatura rondava os 30 graus e havia muitas palmeiras e coqueiros. Ao acordarem, ficaram fascinados ao verem a descoberta que tinham feito, mas sabiam que não podiam ficar lá muito mais tempo, pois tinham um barco para construir. O barco que construíram era feito de madeira, de folhas de palmeira e de pedras. Depois foram à procura de comida para sobreviverem na volta para casa. Finalizando tudo, começaram a viagem para Portugal. Chegaram a Portugal e o capitão da nau casou a sua filha com o seu marinheiro mais empenhado, Martim. O casamento deu-se no dia seguinte com cerca de 200 convidados e 7 damas de honor. Foram morar para a ilha tropical que tinham descoberto e foram felizes para sempre. A descoberta inesperada de uma ilha tropical. Em tempos vivia em Évora, numa casa grande e amarela. O meu vizinho tinha um filho chamado Miguel. A certa altura tornámos-nos amigos e decidimos criar um clube de leitura. A história que eu mais gostei de ouvir passou-se numa nau, muito antiga, feita de madeira e com a âncora enferrujada. Essa nau navegava pelo Oceano Atlântico à procura de novas terras. Nela havia 30 marinheiros, o capitão e a filha do capitão. Numa manhã tempestuosa, a nau foi contra uma rocha e começou a afundar-se. Todos entraram em pânico, mas já não havia nada a fazer. Quando a nau se afundou completamente, Amarelo voou-os para uma ilha tropical. Essa ilha não era muito grande, a temperatura rondava os 30 graus e havia muitas palmeiras e coqueiros. Ao acordarem, ficaram fascinados ao ver a descoberta que tinham feito, mas sabiam que não podiam ficar lá muito tempo. Depois, tinham um barco para construir. O barco que construíram era feito de madeira, de folhas de palmeira e de pedras. Depois foram à procura de comida para sobreviverem na volta para casa. Finalizado tudo, começaram a viagem para Portugal. Chegaram a Portugal e o capitão da nau casou a sua filha com o seu marinheiro mais ensinado, o Martim. O casamento deu-se no dia seguinte, com cerca de 200 convidados e 7 damas de honor. Foram morar para a ilha tropical que tinham descoberto e foram felizes para sempre. A descoberta inesperada de uma ilha tropical. Em tempos vivia em Évora, numa casa grande e amarela. O meu vizinho tinha um filho chamado Miguel. A certa altura, tornámos-nos amigos e decidimos criar um clube de leitura. A história que eu mais gostei de ouvir passou-se numa nau muito antiga, feita de madeira e com âncora enferrujada. Essa nau navegava pelo Oceano Atlântico à procura de novas terras. Nela havia 30 marinheiros, o capitão e a filha do capitão. Numa manhã tempestuosa, a nau foi contra uma rocha e começou a afundar. Todos entraram em pânico, mas já não havia nada a fazer. Quando a nau se afundou completamente, Amarelo voou para uma ilha tropical. Essa ilha não era muito grande, a temperatura rondava os 30 graus e havia muitas palmeiras e coqueiros. Ao acordarem, ficaram fascinados ao verem a descoberta que tinham feito, mas sabiam que não podiam ficar lá muito mais tempo, pois tinham um batel para construir. O barco que construíram era feito de madeira, folhas de palmeira e pedras. Depois, foram à procura de comida para sobreviverem na volta para casa. Finalizado tudo, começaram a viagem para Portugal. Chegaram a Portugal e o capitão da nau casou a sua filha com o seu marinheiro mais ensinado Martim. O casamento deu-se no dia seguinte com cerca de 200 convidados e 7 damas de honor. Foram morar para a ilha tropical que tinham descoberto e foram felizes para sempre. A descoberta inesperada de uma ilha tropical.
Em tempos vivia em Évora, numa casa grande e amarela. O meu vizinho tinha um filho chamado Miguel. A certa altura tornámos-nos amigos e decidimos criar um clube de leitura. A história que eu mais gostei de ouvir passou-se numa nau muito antiga, feita de madeira e com a âncora enferrujada. Essa nau navegava pelo oceano à procura de novas terras. Nela havia 30 marinheiros, o capitão e a filha do capitão. Numa manhã tempestosa, a nau foi contra uma rocha e começou a afundar-se. Todos entraram em pânico, mas já não havia nada a fazer. Quando a nau se afundou completamente, a maré levou-os para uma ilha tropical. Essa ilha não era muito grande, a temperatura rondava os 30 graus e havia muitas palmeiras e coqueiros. Ao acordarem, ficaram fascinados ao verem a descoberta que tinham feito, mas sabiam que não podiam ficar lá muito mais tempo, pois tinham um barco para construir. O barco que construíram era feito de madeira, de folhas de palmeira e de pedras. Depois foram à procura de comida para sobreviverem na volta para casa. Finalizado, tudo começaram a viagem para Portugal. Chegaram a Portugal e o capitão da nau casou a sua filha com o seu marinheiro mais empenhado, o Martim. O casamento deu-se no dia seguinte com cerca de 200 convidados e 7 damas de amor. Foram morar para a ilha tropical que tinham descoberto e foram felizes para sempre.